Gálatas capítulo 2, versículo 20, é sim o tema da nossa campanha missionária e será também o tema da nossa exposição no culto dessa noite. Você já sabe de cor, não já? Gálatas capítulo 2, verso 20, já sabe de cor? Está lá na tela, a versão da NVI começa com fui crucificado. Eu vou ler a versão da Revista Corrigida, diz assim, veja. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos orar aqui? Senhor, nós temos realizado uma campanha que começou hoje pela manhã e vai durar pelo menos um mês aqui na igreja, com um tema extremamente precioso, a compaixão. E peço ao Senhor, Deus, que nos ajude como igreja a compreender a importância de viver, de fato, pela compaixão de Cristo e exercitá-lo, ó Deus, na evangelização, no testemunho pessoal, no dia a dia, nas ações que praticamos. Mas pedimos hoje, que ao ler as palavras, ó Deus, do apóstolo Paulo, à igreja, ao Deus e aos Gálatas, que esta palavra possa ser verdadeiramente, pelo teu Santo Espírito, aplicada ao nosso coração aqui nessa noite, para que essa verdade seja compreendida como verdade do Senhor, ó Deus, experimentada como um absoluto do reino para nós cristãos, e que possa ser, obviamente, ó Deus, observada em todos os frutos de santificação de cada cristão dessa igreja. Assim oramos, Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fui crucificado com Cristo e assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Estamos aí na primeira e segunda viagem, entre a primeira e a segunda viagem de Paulo, e acredito que nesse intervalo o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta. Eu quero destacar aqui que o irmão vai ouvir de inúmeros pastores e de muitos pregadores posturas diferentes. Nós temos neste momento da ideia do calendário, da data da carta, pelo menos 4 grandes correntes, 3 comumente discutidas, 2 aceitas e eu ensinando uma. Então tenha cuidado, se o irmão amanhã vai perceber num vídeo de outro pregador, que a datação que faça é diferente, porque compreendo o texto historicamente colocado de forma diferente. Estamos entre a primeira e segunda viagem, é a percepção que tenho do texto. Estamos nos anos 52 a 57, Paulo provavelmente está na permanência dele em Éfeso, e de lá começa a escrever uma carta à Galácia, e aos irmãos Gálatas, numa comunidade onde ele já esteve, sabe o que essa comunidade está passando. Essa carta tem como pano de fundo aquilo que nós sabemos ser a controvérsia legalista que deu ocasião àquele concílio. Lembra do concílio de Atos 15? Nós temos um problema tão grave entre os irmãos da igreja que Tiago tem que intervir e criar uma solução, que é na verdade uma solução conciliatória, mas que determina uma ação que causa alguma dificuldade de interpretação na evangelização de judeus e de gentios. Essa controvérsia, se o irmão está com a sua Bíblia aberta em Gálatas 2, ela pode ser encontrada em Gálatas 2 a partir do verso 11. Pedro está ali exatamente quando chega em Antioquia. Paulo diz que resistiu o apóstolo Pedro na cara, a expressão é face a face, mas no texto grego é na cara mesmo, ali rosto a rosto, porque Pedro se tornou reprovável. Por quê? Quando aqueles que vêm, veja Gálatas 2:12, quando os que vêm de Tiago, Gálatas 2:12, se aproximam de Pedro, Pedro agora não tem mais aquele conforto para comer com os gentios, ele não está mais confortável para sentar com os gentios. Então Paulo repreende, Gálatas 2:14, e diz: engraçado, Pedro, o negócio foi feio, Angélica, você vive como gentio, você é judeu, mas vive como gentio, e agora você está exigindo que o gentio viva como judeu. Aí o negócio, aí fechou o tempo, né? Imagino que aquele disse-me-disse ali dos apóstolos, mais ou menos eu e Filipe ali numa controvérsia. Mas pensou, Filipe, eu e você na controvérsia teológica, né? Nós dois com esse timbre de voz, o que vai dar? Não é assim, não sei o que, foi dedo e face para lá. No final, o apóstolo Paulo percebe que era preciso colocar isso num documento, escrever à igreja, para mostrar a seriedade do problema. Não era tão somente um problema entre irmãos, não era tão somente um problema de interpretação. A questão, irmãos, é tão séria que seria definitivamente uma questão que precisava ser tratada e enfrentada, pois ela afetaria não somente a relação, mas, irmãos,
eu diria, o cerne do Evangelho, não é? O centro do Evangelho, o epicentro das boas novas que Cristo veio trazer como Senhor e Salvador. Esta carta nasce dessa grande controvérsia porque ela ameaça fundamentalmente o fundamento e o alicerce do cristianismo. E isso não pode ficar como não resolvido ou não discutido por uma igreja que quer conhecer o Evangelho de Jesus. O tema da carta então é salvação somente por meio da fé, abordando-se dois aspectos dessa salvação: justificação e santificação, com doutrinas absolutamente sérias, com palavras absolutamente exortativas, que dariam à igreja na Galácia uma posição de viver em santidade e obviamente não mais pela sua justiça, mas debaixo da justiça de Deus. Quando pensamos nisso, a pergunta que fazemos é: pastor, qual é a diferença então a ser tratada no tema graça e sobre o sistema legalista no qual a igreja estava tentando voltar quando impunha sobre, por exemplo, gentios a circuncisão? Irmãos, veja, graça é apenas Jesus me fazendo aceitável na presença de Deus. Eu me prostro então junto com todos os demais pecadores da minha comunidade perante Jesus e digo: Senhor, a sua graça me basta. Isso é graça, repito, é apenas Jesus me fazendo aceitável na presença de Deus. Quando eu sei disso, Regina, quando eu compreendo essa verdade, eu me sento aqui e digo: todos pecaram, todos pecadores, todos nós do pecado. E quando alguém pedir: você vai se prostrar em rendição a Jesus, diante da santidade de Jesus por causa do seu pecado, eu faço, porque eu sei que sou o quê, irmãos? Pecador. Isso é o modelo da graça. Esse é o culto onde o crente está possuído pelo Evangelho da graça. Agora, no sistema legal, era o que estava se estabelecendo ali na igreja da Galácia. E era o problema que Paulo discute aqui exatamente com Pedro, e força a questão de que isso seja resolvido e tratado, porque tem a ver com as bases do Evangelho. Ele estava combatendo o legalismo que estava se estabelecendo ali. Por quê? No legalismo, irmãos, é a minha conduta que me faz aceitável na presença de Deus. É a minha conduta e a minha postura que me faz aceito diante do Senhor. Ou seja, como é a minha postura que me faz aceito diante de Deus, eu vou desprezar todos aqueles que não são como eu, todos aqueles que não vivem como eu. Ou seja, eu não sou igual a eles. Eu estou o quê, irmãos? Acima deles. Quando instituímos e aceitamos esse tipo de postura na igreja, irmãos, nós estamos obviamente deturpando, distorcendo e corrompendo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só viveremos para Cristo se, na verdade, diz o apóstolo Paulo, então, estivermos mortos para nós mesmos. O que significa a batalha entre graça e legalismo? É a batalha entre ou reino espírito ou reino eu, ou reino espírito do Senhor, ou reino na minha carne, dos meus prazeres e a minha razão. Por isso Paulo vai dizer: não vivemos mais nós mesmos. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais quem? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Qual é o problema então que o apóstolo Paulo chega a pregar à igreja, a dizer que eles precisavam abandonar esse eu, esse modelo de egolatria, essa idolatria do seu sistema, do seu culto e de uma proteção de suas razões para adorar o Senhor, para mostrar a eles que eles estão absolutamente errados? O apóstolo Paulo denuncia que o problema dos Gálatas está em Gálatas capítulo 3, versículo 3. Eu vou pedir à equipe que me acompanhe, que projete na tela. Vamos ler todos juntos? Gálatas 3:3, é o próximo capítulo ao texto que lemos. Pode colocar para mim? Gálatas 3:3, vamos ler todos juntos? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Pode colocar, por favor, a NVT? Vê se coloca a NVT. Olha a tradução da NVT e você vai perceber o que Paulo diz e determina como sendo um problema de uma igreja que perdeu o juízo e as bases do Evangelho. Vamos ler na NVT, todos juntos. Será que perderam o juízo, tendo começado pelo Espírito? Porque agora procuram tornar-se perfeitos, procuram perfeição pelos seus próprios esforços. Qual é o problema, irmãos, de construir uma igreja, uma religião ou um trabalho religioso em cima desse tipo de visão? Isso gera todo tipo de problema que o irmão possa imaginar. O erro de confiar em si mesmo e no esforço próprio, irmãos, eu trabalhei isso na classe de casais hoje, nos leva a dois polos muito difíceis, mas que precisam ser trabalhados. O primeiro polo está de um lado dessa situação, daqueles que trabalham a fé e a religião do esforço, é que nós mergulhamos no que chamamos de autossuficiência. Ela nos leva eventualmente ao orgulho, e obviamente porque achamos que estamos tendo sucesso, nos orgulhamos do sucesso.
e atribuímos o sucesso às práticas que nós estamos adotando, ou seja, justificação pelas obras. Isso é tipicamente combatido por Jesus, e eu repito inúmeras vezes isso, e destaco lá na classe de casais, eu disse, quando está o fariseu e o publicano, naquela parábola contada por Jesus em adoração, o publicano olha para Deus, tem misericórdia, eu sou pecador. O fariseu diz o que, irmãos? Dou graças a Deus que eu não sou como este publicano. Aí ele vai dar uma lista de religiosidade, dou o dízimo, faço isso, faço aquilo. Ele tem um sistema que se aperfeiçoa, ele tem um sistema pelo qual ele valoriza, e é nesse sistema que ele fundamenta, consolida a sua fé, e obviamente é justamente o seu sistema que o afasta do seu irmão, que o exclui do seu irmão, e não dá ao seu irmão, aquele que é o seu próximo, a possibilidade de se aproximar de Deus, ou seja, na experiência dele, não é? Aquele que deveria dar ao seu irmão e ao próximo testemunho, serve na verdade de pedra de tropeço. Isso é autossuficiência. Por outro lado, muitas vezes aqueles que procuram aperfeiçoar uma religião, ou a sua vida religiosa pelo seu próprio esforço, caem eventualmente no desânimo. Por quê? Esse modelo leva ao desânimo, porque ele mergulha num mundo de fracasso. O tempo todo ele fracassa dos relacionamentos, ele fracassa na vida cristã, ele fracassa na vida espiritual, ele fracassa porque o que ele pede não encontra, o que ele busca não acha, e quando ele percebe tudo que ele tem é autossuficiência, isso afasta as pessoas se afastam dele. Obviamente esse indivíduo está isolado e fracassado no seu sistema religioso. O resultado do próprio esforço é o que, irmãos? Sofrimento desnecessário. O resultado do próprio esforço é, quando uma tempestade vem, ou quando uma dura provação chega, ele não tem base, ele não tem alicerce o suficiente para sustentar, para consolidar a sua fé cristã. Esse tipo de postura, irmãos, é denunciada por Paulo. Ela é inútil para o Evangelho, ela não mostra compaixão àquele que está do outro lado, esperando graça, esperando misericórdia, esperando favor do Senhor, e ele denuncia um Evangelho, entenda, um falso Evangelho, fraco e longe do conteúdo da mensagem de Deus. Por isso Paulo vai dizer, Gálatas 2, 19 a 21, não anulo, veja o que ele diz no verso 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu, pode botar o verso 21, 2:21, Cristo morreu inutilmente. É isso que Paulo está dizendo. Não considera a graça de Deus. Vamos botar por favor Gálatas 2:21. Colocou para mim? Não considera a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência, veja, a lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade de quê? De Cristo morrer. Esse tipo de postura, absolutamente, irmãos, anula a eficaz e suficiente graça do Senhor. O grande A.W. Tozer disse, experimentar a decepção com nós mesmos significa ter acreditado em nós. Frase difícil, mas pode ser interpretada. Experimentar a decepção com nós mesmos significa ter acreditado em nós. Quem já usou a frase, veja, eu estou muito decepcionado comigo mesmo? Quem já usou, levante a mão, pode confiar, não fique com medo não. Eu já usei, eu vou levantar as duas para você se sentir tranquilo. Quem já usou? Abaixa a mão. Quando nós dissemos isso, o que a gente afirmou? Que nós estávamos esperando alguma coisa boa de nós, que eu havia planejado ou montado um projeto muito bom que sairia da minha pessoa. Por isso ele disse, experimentar a decepção com nós mesmos significa que tínhamos acreditado em nós. Eu vou dar um exemplo das pessoas que acreditaram em si mesmas, meteram os pés pelas mãos e arruinaram, veja, temporariamente, obviamente, porque Deus corrigiu, mas arruinaram a sua relação com Deus. Você se lembra de Sara? Quem é Sara, irmãos? Quem é Sara? Esposa? Lembra de Sara? O Senhor tem uma conversa com Abraão, numa tenda ali, começa a falar sobre uma promessa e um filho da promessa, e diz o Senhor a Sara e a Abraão que eles terão um filho. Abraão já é idoso, ele diz que já está lá, e praticamente não tem mais condições de ter filhos, né? E quando aquela conversa vem, diz o texto que Sara está fora da tenda escutando a conversa, e ela deu o que, irmãos? Uma risada gostosa, mas escandalosa, da situação, da promessa de Deus, de que Abraão teria um filho da promessa. Perceba que naquela postura de ouvir a voz de Deus, de ver a alegria do marido e receber de Deus uma promessa, que ele seria o pai de quê? De uma grande nação. O que ela faz? Ela tem duas opções. Ela confia, entenda o que eu vou dizer, no evangelho da graça. Ela confia na graça e nas promessas de Deus. Ela confia e espera na providência divina, ou ela, veja, vai partir para a autossuficiência. Ela vai tentar um modelo onde ela tem respostas. Ela vai procurar produzir um sistema onde ela participe e constrói soluções. Onde ela diz assim, Senhor, deixa eu dar um jeitinho.
porque quando eu participo fica muito bom. Eu vou colocar uma flor, um arranjo, uma água bonita, quem sabe como está aqui, Deus abençoe o diácono que fez isso, né? Agora veja, e aqui não estou dizendo que isso aqui é ruim, eu estou dizendo que no nosso sistema religioso nós vamos criar um modelo, um formato que tente contribuir para melhorar o projeto de Deus. Quando Sara ouve, irmãos, na verdade, o grande projeto do Senhor, o que acontece? Ela chama Agar, a escrava, ela dá a Agar, a escrava, como a mulher para seu esposo Abraão, e Sara tem com Agar quem, irmãos? Quem é o filho de Agar? Quem é? Ismael é o filho da promessa, irmãos? Ismael é o filho que Deus disse daria a Abraão, irmãos? Veja só que não é de Paulo ou de Pedro a grande contenda entre a ideia de buscar um evangelho em que você confia e espera pela promessa, e ao mesmo tempo criar um sistema religioso montado pelo seu próprio esforço, pastor Henri. Isso vem das tendas de Abraão. Nós somos homens precipitados, nós somos homens muitas vezes imaturos, mulheres e homens precipitados, e construímos e fazemos e montamos um sistema de quem acredita mais em si mesmo, espera mais em si mesmo solucionar o problema do que na promessa de Deus. Agora veja, quando Sara e Abraão vão cumprir o plano de Deus, quando eles absorvem o plano de Deus, esperam o plano do Senhor, e Deus diz que vai cumprir ainda o plano dele, e já anos depois, quando Sara e Abraão têm um filho, ele chama esse filho, qual é o nome do filho de Abraão? Qual é o nome? Eles chamaram Isaac de o filho da promessa, e era o filho da promessa. O que Paulo pega isso como lição para nós, para combater a nossa religião sem compaixão, e uma religião tão autossuficiente, tão cheia de esforço próprio, tão falida, que não influencia ninguém, que não ganha ninguém, que cria contenda entre os dois principais homens da igreja, que afasta o judeu do gentil, e que causa na igreja a colocação de um muro de divisão, irmãos, que divide a igreja não só aqui, muitas vezes para a eternidade. Abra comigo Gálatas 4, eu queria agora que você olhasse na sua Bíblia, porque isso é ponto decisivo, irmãos, para a sua fé. Gálatas 4, a partir do verso 22, por favor. Veja agora que este ensino tem profundo caráter doutrinário, e modificará definitivamente a visão de muitos que estão aqui e de internautas que nos ouvem, porque não conheceram e quem sabe não tiveram contato com o Evangelho como vão ter hoje, porque às vezes nunca leram um texto como esse com tanta profusão. Gálatas 4, 22, que estão comigo, digam amém. Se o irmão não tem nas mãos, vai ter que ser na tela, mas eu gostaria que o irmão fizesse nas suas mãos. Olha a riqueza deste ensino. De acordo com as Escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. Repita comigo, vontade humana. Perceba, esforço humano. Religião tentando construir pelo seu próprio esforço. O filho da mulher livre nasceu o quê? Segundo a promessa de Deus. Essas 2 mulheres ilustram, elas vão simbolizar 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. Agar, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa Jerusalém. E agora, pois, ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, perceba as 2 alianças. A segunda, Sara, representa Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre. E é o quê? Nossa mãe. Como dizem as Escrituras, alegre-se mulher sem filhos, você nunca deu a luz. Grite de alegria você que nunca esteve no trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos de quem, irmãos? Filhos da promessa, como Isaac. Olha a carta para os irmãos da Galácia. E vocês, irmãos, são os filhos da promessa, como Isaac. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito, e o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos do que, irmãos? Nós somos filhos. Quando você entender isso, você entenderá, irmãos, porque a religião pode ser liberdade ou cativeiro. Porque os nossos cultos podem ser de adoração livre e espontânea ou um lugar fúnebre, porque as pessoas vão criar um sistema de comparação, e muitas vezes sabe que lá o indivíduo entra no culto como se ele fosse o centro da adoração. As coisas têm que ser para ele. Se está muito quente, ele se incomoda. Se está muito frio, ele se incomoda. Se o som está baixo, ele se incomoda. Se o som está alto, ele se incomoda. Se o piso é brilhante, ele se incomoda. Se o piso é azul, porque na verdade o indivíduo entra no clima da adoração para ser o Deus dela.
Quando olho para um sistema desse aqui, irmãos, esse sistema cai por terra tudo que nós somos. E nós já entramos na presença de Deus em qualquer lugar que seja, debaixo de uma tenda, debaixo de um pé de coqueiro, né? Debaixo de uma mangueira, sentado numa caixa de tomate, para adorar ao Senhor com 2 ou 3 irmãos, chamamos comunidade de fé. E você até pensa de Deus assim, diz, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. É como se você pudesse entrar, sabe, Vinícius, e dizer assim, tem pecador na área. Tem pecador na área. Ninguém melhor do que ninguém, ninguém pior do que ninguém, todo mundo na mesma régua de Deus, dizendo, Senhor, eu entrei aqui e digo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Eu olho para mim e digo, miserável homem que sou, né? E começo a querer e pedir ao Senhor, vem purificar-me. Como Isaías eu peço, Deus, coloca aqui a tua tenaz, Senhor, desce aqui com a tua glória, e vem colocar para mim o teu chamado, a tua visão. Eu peço que o Senhor me santifique, como diz o próprio Deus, eu sou o Senhor quem vos santifico. E você começa a entrar num outro clima de adoração, porque quando você entra na igreja, você sabe que a sua liberdade tem um nome, o nome dele é Jesus. E Jesus, irmãos, é o filho da promessa de Deus a Abraão. Você diz, pastor, o senhor está trocando as bolas. Pastor, o senhor está confuso. O filho da promessa é Isaac. Irmãos, o filho da promessa dado a Abraão, o filho que nasce de Sara é Isaac. Mas o filho da fé, o filho da promessa é Jesus. E eu vou explicar por quê. Veja Gálatas 4, 24, o que diz a Escritura. Gálatas 4, 24. O que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, veja, entendemos, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, Gálatas 4, 28, como Isaac. Quando eu entendo que nós temos aqui uma alegoria, eu vou entender que essa alegoria está aplicada e explicada para ilustrar, irmãos, toda a aliança de Deus com o seu povo. Vá comigo a Hebreus capítulo 11, versículo 20, você vai encontrar o Isaac tendo uma relação muito clara com seus 2 filhos, que mostram claramente como Deus manifestou a sua aliança. Vai comigo a Hebreus capítulo 11, versículo 20. Se vão colocar na tela, me ajuda. Hebreus 11, 20. É Isaac recebendo os filhos e mostrando bênçãos que são do futuro para eles. Os filhos nem imaginavam, mas eles estavam colocando algo que seria evidência de Deus do futuro. Hebreus 11, 20, vamos ler juntos? Pela fé, Isaac prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. O que tem Jacó, Esaú, Isaac com toda a promessa de Deus? Eu quero começar lá com Abraão no altar. Quando Deus gera, irmãos, Isaac, dá um filho da promessa, a Bíblia diz que Deus pede de Abraão seu único filho no altar. Ele sobe para sacrificar seu único filho, na região de Moriá. Ao colocar o seu filho Isaac no altar e a colocá-lo para sacrifício, ele vai levantar o cutelo para imolar o seu filho, porque Deus então estava pedindo o seu único filho em oferta ao Senhor. O que aconteceu ali? Naquele momento em que ele vai sacrificar o seu filho, ele matou o filho? Ele tirou a vida do filho? Era isso que Deus queria? Naquele momento o Senhor estava ensinando a Abraão que a promessa que estava sobre Isaac não se chamaria Isaac, se chamaria Cordeiro de Deus. Que a promessa de Deus e o filho de Deus prometido a Abraão, no qual Abraão teria uma descendência, veja, não se chamaria Isaac, era no exemplo de Isaac, mas ele teria um nome, Jesus. E quando levanta aquele cutelo e Deus o interrompe, tira Isaac do altar, quem é que vai para o altar, irmãos? Um cordeiro que estava ali preparado. Era o primeiro ato de substituição. Eu tiro o seu filho da promessa para colocar o meu filho. Eu tiro a sua providência, veja, para colocar a minha. Eu tiro a sua solução para trazer a minha solução. O que nós estamos tentando dizer aqui é que o primeiro princípio de nossa fé cristã é que os meus filhos, se eu tentar colocá-los no altar pelo meu mérito ou pelo meu esforço, eles nunca ficarão lá, porque é o mesmo princípio. Mas quando eu colocá-los para Deus, e quando o sacrifício de Deus está sobre eles, sobre mim e sobre a família, é ali que as coisas funcionam. Por que o inimigo leva um filho, ou o devorador leva uma família e destrói toda uma casa? Porque muitas vezes, irmãos, nós abrimos mão de estar debaixo do sangue de Jesus. Quando é que uma família é destruída? Por exemplo, o adultério destrói a família, sim ou não? Saímos debaixo do sangue de Jesus, saímos debaixo da cobertura do altar, começamos, veja, pelo que diz a lei, a olhar os mandamentos, a desonrá-los, a descumpri-los, a quebrá-los como se nada fossem, e achamos que esse tipo de aliança não tem um preço. Se estamos na graça, pela graça, mas no adultério, pela lei. Veja que a maldição do pecado é o que, irmãos? É a lei. O que eu entendo absolutamente naquele momento em que o Senhor tira Isaac do altar para colocar o cordeiro, é para dizer a Abraão, Jesus Cristo é a providência em solução pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Veja que Deus vai dar uma lição a Abraão que precisa ser dada ao seu filho Isaac. A coisa se repete, e o prenúncio de mudança de altar
e mudança de postura, lei e graça se repete o tempo todo. Vá comigo para Gênesis 27, vamos voltar ao Velho Testamento. Já falei de Abraão, Isaque, do altar e do cordeiro. Eu queria falar de Esaú e Jacó. Gênesis 27, versículo 1, vá comigo lá, por favor, e eu já vou concluir a mensagem. Gênesis 27, 1. Você percebe que naquele momento Isaque está mandando Esaú fazer um guisado. Gênesis 27, 1. Quando recebe Esaú ordem de fazer o guisado, ele vai, a esposa, a Rebeca, ouviu ali a fala de Isaque, e falou: olha, seu irmão foi caçar, e chamou Jacó e disse: vamos dar um jeito aqui. Dê uma olhada no capítulo 27, Gênesis 27, verso 9, e perceba que ela pega lá cabritos que estão ali dentro da casa. Ela vai sacrificar aqueles cabritos, vai remover as suas peles, vai tirar o sangue, vai preparar um guisado, vai dar a Jacó para entregar para Isaque. Quando aquilo tudo é preparado, perceba o que é a preocupação. Capítulo 27, versículo 15. Depois tomou Rebeca, preste atenção, Gênesis 27, 15. Depois tomou Rebeca dos vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha conseguido em casa, e vestiu a quem? Ou seja, quem está com a roupa de quem aqui? Jacó está com a roupa de quem? Exatamente, eu não sei qual era o manequim não, mas deu certo, eram gêmeos, né? Nasceram ali com alguns segundos de diferença. Veja que naquele momento, irmãos, foi colocada a roupa, veja lá, a roupa de Esaú em cima de Jacó. Colocou a roupa, não resolveu. Aí veja o verso 16, ele disse: mas eu sou liso, meu irmão é todo peludo, como é que vai ser? Veja o verso 16, com as peles dos cabritos cobriu suas mãos e a lisura do seu pescoço. Perceberam a estratégia aqui da mãe para poder um filho passar pelo outro? Consegue perceber? Aquele animal sacrificado, enquanto a pele é colocada por cima, e ela dá um jeito de que aquilo então cubra a nudez do filho. Chega no capítulo 27, verso 19, vai me acompanhando. Jacó disse a seu pai, quando ele perguntou: quem é você, meu filho? Quem és tu, meu filho? Ele disse a seu pai. Veja o que Jacó disse: eu sou quem? Ele podia dizer que era Jacó? Você vai dizer assim, ele devia, mas ele não o quê? Não podia, porque senão ele não seria abençoado. A bênção era sobre quem, irmãos? O primogênito. Eu fico me perguntando, e você talvez fique se perguntando, por que essa confusão está o tempo todo aqui? Por que no altar? Por que Deus tem que levar o cara lá, mandar descer, tira? O senhor já podia explicar, podia desenhar, ficava mais fácil, né? Ele sobe, desce, tira do altar. Aqui você tem um filho mais velho, um que nasceu primeiro, é dele a bênção, e de repente agora está o irmão ali, tem um guisado, bota uma roupa. Veja, ele diz: sou eu. Agora dá uma olhada a partir do verso de número 22. Gênesis 27, 22. Então chegou Jacó a Isaque, seu pai. O pai fez o que, irmãos? O apalpou e disse: a voz é de quem? Mas as mãos são? E aí não o conheceu, né? Ele estava idoso, e no final ele vai declarar a bênção de Esaú sobre quem? Sobre o filho Jacó. O que eu estou dizendo, irmãos, é que esta é a grande mensagem que o apóstolo Paulo repete de novo para a igreja da Galácia, quando lá no capítulo 4 determina a questão de Sara e Agar, quando determina a questão do filho da promessa de Isaque e de Ismael, e quando aqui de novo, irmãos, sobre Isaque é denunciada a postura de Esaú e Jacó. Sabe, irmãos, quando eu morrer, eu vou chegar na eternidade sem mérito algum, e quando eu chegar lá, o senhor vai perguntar meu nome. Qual é o seu nome? Eu teria que dizer assim: Carlos Elias, né? Mas eu não vou poder dizer Carlos Elias, porque eu não vou entrar no céu. Eu não sou uma pessoa boa. Entende o que eu quero dizer agora? Eu não tenho mérito para estar lá, e é isso que esse texto está dizendo aqui. E quando eu for abençoado, eu não vou mentir, mas eu vou dizer a verdade. Eu estou abençoado, veja o que é o evangelho, na bênção do meu primogênito. Eu sou abençoado na bênção do meu irmão mais velho. Hoje a bênção virá sobre Jacó, mas eu sou Esaú. Por quê? Porque eu estou vestido dele, eu estou revestido dele. Irmãos, este símbolo é revelador no evangelho. Você diz: onde é que está isso no evangelho, pastor? Isso está virando uma confusão. Está não, irmãos. Apocalipse 7,14, olha o que diz a escritura: e disse o Senhor, tu sabes, e disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram o que, irmãos? As suas vestes, e a branquearam aonde, irmãos? Percebe o revestimento?
Você consegue entender o que o Evangelho faz com o pecador mais imundo, mais sujo, mais maltrapilho? Ele pega aquele pecador e diz: você tinha um nome, agora você tem outro nome. Você tinha uma vida, agora você tem outra vida. Você tinha uma postura, mas no nome do meu filho primogênito, você é abençoado. Pelo sangue inocente daquele animal, daquele cordeiro que foi morto. E para nós o cordeiro era o Cristo, irmãos. Você será abençoado. Ou seja, você não é Esaú, mas Jacó. No reino de Deus você é abençoado. Olha que espetáculo, Colossenses 1,15, quando a Bíblia diz: o qual é a imagem do Deus invisível. Quem é Jesus, irmãos? Colossenses 1,15. O primogênito de toda a criação. É aí que eu entendo que nós somos gerados a partir da primogenitura de Jesus. Veja Apocalipse 1,5. Apocalipse 1,5, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aí o senhor diz: pastor, mas aonde então isso se reproduz na carta de Paulo à Galácia, e onde aqueles irmãos que estavam num grande conflito estavam perdendo o ponto? O ponto é: ou eles praticam a religião de Sara, de Agar e Ismael, ou eles são da lei, ou eles são da letra morta, ou eles são de Sara, da promessa, ou eles são de Isaac, ou eles são da primogenitura de Jesus, ou eles estão perdidos, porque fora de Jesus, irmãos, não há salvação. Esse é o Evangelho. Gálatas capítulo 3, verso 16, me acompanhe e vamos à conclusão da mensagem. Gálatas 3,16. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão, Gálatas 3,16, e a seu descendente. Agora veja a doutrina pesada que Paulo prega àquela igreja. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observe que a Escritura não diz a seus descendentes. Veja o texto: a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente. Isto é quem, irmãos? É Cristo, o filho da promessa em Abraão. Eu espero não estar pregando evangelho novo e nada que você nunca tenha ouvido, porque este é o ensino da palavra de Deus, porque é de Abraão, Isaac e Jacó, e das 12 tribos, que vem o leão da tribo de Judá, que morreu, que venceu, tem poder e o livro abrirá. Quem crê em Jesus, diga amém. Este é o evangelho de Jesus. Abrir mão deste evangelho, abrir mão desta promessa, irmãos, é seguir um sistema religioso fajuto e falido, algo que não nos pode salvar e não nos pode ajudar. Não demonstraremos compaixão, graça por ninguém, porque não entendemos as razões pelas quais Cristo morreu, e não compreendemos que tipo de pessoas somos nós diante do reino de Deus. Você diz: quem somos nós? Vamos responder, Gálatas 3, 26 e 27, vamos lá, por favor. Gálatas 3, 26 e 27, por que somos filhos de Cristo e agraciados em Cristo? Gálatas 3, 26, pois todos vocês, irmãos, eu vou repetir, pois todos vocês são o que, irmãos? Mas por meio do que? Por meio da fé em Cristo Jesus. Se não é em Cristo Jesus, irmãos, está fora. Se o seu sistema é: eu sou bom, eu faço, você é como Ismael e Agar. Você é a sua solução. Você é o problema que você arrumou para você. Mas se você espera em Deus as promessas de Abraão e de Jesus, a Bíblia diz que em Cristo você é um filho de Deus na fé. Amém, irmãos? Veja o verso 27. Todos, agora sim a doutrina, principal doutrina do texto aqui. Todos que foram unidos a Cristo no batismo, fizeram o que, irmãos? É Jacó diante de Isaac. Veja a expressão: revestiram de Cristo. Passou antes lá, hein, Felipe? Antes de chegar lá na presença do grande Pai, colocou a roupa do primogênito. Está lá, ó, revestidos em Cristo. Você coloca a roupa do primogênito, e quando perguntarem: quem é você? Eu sou de Jesus. Aleluia. Eu serei transportado à presença do Senhor, graças a esse primogênito de Deus, a promessa de Deus que me foi revelada, e eu creio nela. Sabe, irmãos, ou nós mudamos o nosso modelo e crucificamos o nosso eu, ou o nosso sistema religioso não nos pode salvar. Por isso o apóstolo Paulo disse, Gálatas capítulo, vamos lá voltar o texto, Gálatas capítulo 2, eu vou terminar o sermão. Gálatas 2, 15. Já estou crucificado com Cristo e vivo o quê? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que significa já estou crucificado com Cristo? Morrer mesmo. Que morra o seu eu, que morram os seus ideais,
que morram as suas intenções de boa pessoa, que morram suas visões de religião e de bom ser humano e de boa fé e de ajuda para contribuir com algo que não vai contribuir e não vai somar com o reino de Deus, e que viva, em nome de Jesus, viva pela fé para ser abençoado pelo evangelho da graça de Deus pela fé. Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo o quê? Vive em mim. Primeira coisa que temos que fazer, irmãos, é abrir mão desse eu e deixar morrer. Mas a última verdade é que Cristo só será o nosso alvo principal e o centro de nossa mensagem, se nós entendemos o quanto Ele é precioso para nós. E onde está essa preciosidade de Jesus para nós? Primeiro, Gálatas 6,15, vamos lá? Nós agradecemos a Cristo e louvamos a Cristo, a pedra fundamental da igreja, e quanto Ele é poderoso e precioso para nós. Por quê? Porque Ele nos transformou numa nova criatura. Gálatas 6,15 diz assim: não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em quê? Em uma nova criação. O sistema religioso, a circuncisão, define muito bem uma separação entre judeus e gentios, entre o cumprimento da lei, irmãos, e há uma diferença absoluta entre lei e graça. Mas Paulo disse: isso para Deus é pequeno. Se nós nos rendermos a Cristo e agradecemos a Cristo que fez de nós, veja Gálatas 6,15, uma nova criação. Quando nos tornamos uma nova criação, Paulo define, Gálatas 5,24, volta por favor uma página aí, Gálatas 5,24, Paulo chamou esse encontro com Jesus de conversão. E os que são de Cristo, Gálatas 5,24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. O que nós estamos dizendo é que aqueles que aceitaram a Cristo e caminham com Cristo, irmãos, não vivem mais agarrados e não vivem mais exaltando e destacando suas concupiscências e suas paixões. Eles a crucificaram na cruz do Calvário. Os que são de Cristo, diz a Bíblia, crucificaram a carne e as suas paixões. E por isso Paulo vai dizer que um cristão não tem outro lugar e nenhum outro lugar mais precioso onde ele pode se orgulhar e se alegrar para transmitir o amor de Deus e levá-lo a outras pessoas, que não seja a cruz. Ele diz em Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu o quê? E eu para o mundo. Gálatas 6,14: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Quero terminar, irmãos, lendo Gálatas capítulo 5, versículo 6, com a igreja de pé. Por favor, fique de pé. Gálatas 5, 6. Nós vamos juntos ler esse texto. Gálatas 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo, vamos ler todos juntos? Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão tem valor algum, mas sim o quê? Mas sim a fé que se expressa pelo amor. Vamos ler na tela essa versão única, volta lá no início, a NVT é diferente, né? Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé. Sabe por que não exercitamos compaixão, irmãos? Porque a nossa fé, muitas vezes, não se expressa pelo amor. Se cada cristão que recebeu nesta noite a palavra do Evangelho sai daqui para frutificar o Evangelho, ele sai daqui para expressar o amor que recebeu pelas graças do Evangelho. Quando a junta lança a campanha que nos vai envolver durante todo o mês de março, o que ela diz? Qual é o tema da campanha? Viva a... Ninguém demonstrará compaixão se não sair daqui para expressar amor. Ou expressamos amor em atos de misericórdia que são verdadeiros, frutos do Evangelho que recebemos, irmãos, ou não entendemos e não compreendemos o que é o Evangelho. Pode fechar seus olhos, vamos orar? Eu quero orar por você nesta hora, em nome de Jesus. A equipe já escolheu uma canção, eu queria orar por aqueles que estão conosco e perguntar se porventura há alguém entre nós que ainda pratica a religião do esforço, tentando se salvar com as velas que acende, tentando se salvar com pagamentos de consultas, quem sabe em cartomantes, em videntes, buscando sua sorte, leituras. Eu não sei o que você tem feito. Você, quem sabe, ainda está criando e cultivando o sistema religioso, achando que vai encontrar. Filho, não há salvação fora de Jesus. Eu queria dizer para você também nessa noite que está aqui dizendo assim: mas eu sou um pecador tão ruim, eu sou um pecador tão perdido, Cristo não pode me resgatar. Eu digo, foi por você que Cristo morreu. Você é como Jacó, filho.
Você é como Jacó, o nome de Jacó já dizia usurpador. Mas quando ele chegou à presença de Deus para receber a bênção, ele disse: estou aqui nos méritos daquele que é o primogênito.